Fazendo exame na vida que tenho vivida contigo, Jesus, percebo que ainda preciso aprender contigo, saber perdoar. Me cercam as lutas e guerras, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso que eu peço, ó Cristo, invade o meu ser. Tenho teu divino exemplo, embora no tempo não lembro de me apropriar, olhando a cruz onde estavas, vi que perdoavas a quem te feriu. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto teu santo perdão. Ó, dar que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Ó, dar que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Tenho teu divino exemplo, embora no tempo não lembro de me apropriar, olhando a cruz onde estavas, vi que perdoavas a quem te feriu. Nem tudo que queres eu faço, porém no abraço eu sinto teu santo perdão. Ó, dar que eu mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Ó, dar que eu mesmo ferido que eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite com os queridos irmãos adorando o nome de Jesus. Eu disse ao pastor Hélio que me sentiria mais confortável se ele ministrasse nesta noite. Eu vinha, ele ligou para mim, sabendo se eu estaria vindo hoje. Eu disse, vou, se prepare para pregar. Eu disse, eu já estou indo para ouvir, para receber. E a gente já passa a semana toda, né, pregando, onde a gente chega no sítio, no lugar, tem que pregar, tem que falar. Os irmãos, eles fazem isso com a gente. E eu vim hoje para receber de Deus. E ele disse, vinha pronto, aqui eu decido.
E vou fazer o quê? Tenho que obedecer mesmo. Salmo 46, eu quero falar sobre o refúgio do Deus de Jacó. Salmo 46. Versículos 6 e o 7, versículo 6 ao 11. Salmo 46, versículo 6 ao 11, diz assim: As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Salmos é um livro que tem, na maioria dos seus textos, uma mensagem confortadora, alentadora, uma mensagem de esperança. Pelo menos a grande maioria dos salmos são salmos intitulados como cânticos de vitória. Existem diferentes classificações de salmos. Existem os salmos sapienciais, os salmos que falam da sabedoria de Deus, os salmos messiânicos, que são os salmos que falam profeticamente do Messias. Existem os salmos imprecatórios, que eram os salmos que invocavam a justiça de Deus sobre os desobedientes, os injustos, os ímpios, salmos de vingança, mas ali era invocando a vingança de Deus, porque somente Deus pode se vingar. Este é um atributo que pertence a Deus. Tanto a glória quanto a vingança são duas coisas que pertencem exclusivamente ao Senhor. Ele disse: minha é a glória, também disse: minha é a vingança. Nenhum ser humano ele pode se vingar, porque senão agiria injustamente. A vingança de Deus é baseado na sua justiça. Existem os salmos que são chamados cânticos de degraus, salmos dos peregrinos, e existem os cânticos de vitórias, que eram justamente as experiências que os salmistas passavam e faziam daquelas experiências cânticos de triunfo, de ações de graças, de conquistas, como que fosse um testemunho cantado. E o Salmo 46, ele está na relação desses cânticos de vitória, porque transmite uma mensagem onde Deus ele age poderosamente a favor do seu povo. E o texto do versículo 7 e o versículo 11 são iguais. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria ouvir este texto de forma uníssona. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Percebam, queridos, que conforme o registro bíblico, Deus tem se revelado ao longo da história através de seus multiformes métodos de comunicação. Deus tem várias formas de se comunicar. Mas na maioria dos métodos que Deus usa de comunicação,
ele faz questão de colocar em alto relevo uma identidade que durante milênios, gerações, Deus preservou diante dos filhos de Israel. Deus falou para Isaque, para Jacó, para Moisés e para tantos outros filhos de Israel, dizendo: eu sou o Deus de vossos pais. E quando Deus, ele apresenta-se desta forma, é claro que ele está se referindo aos 3 patriarcas que se destacaram na história, que fez parte desta aliança que Deus assumiu com o povo de Israel, ou cumpriu e está cumprindo na nação de Israel. Deus tem se revelado ao longo da história de maneira extraordinária, mas identificando-se sempre como Deus de Abraão. E quando Deus, ele pronuncia-se como Deus de Abraão, ele tem aqui se revelado, comunicado nesse aspecto como aquele que opera mudanças. A vida de Abraão foi uma vida marcada por mudanças, em todos os sentidos, quase que em todas as áreas. Deus mudou Abraão geograficamente, Deus mudou o lugar onde Abraão, ele morava. Deus tira Abraão de Ur, ele para em Harã, ele tira de Harã e envia, e Abraão sai como um peregrino, passando por várias regiões, e Deus sempre lhe dirigindo em cada lugar que Abraão vai armando, desarmando e armando a sua tenda. A vida de Abraão foi uma vida marcada por mudanças, não somente mudanças nesse aspecto geográficos, mas mudança espiritual. Abraão saiu do meio da idolatria, saiu do meio de um povo que acreditava em muitos deuses para depositar a sua fé em um único Deus. O monoteísmo de Abraão foi, de fato, algo que impactou a crença de sua família, de tal forma que o seu pai se sentiu influenciado também por esta fé, por esta dedicação de seu filho. Eu não quero entrar em detalhes históricos, mas a verdade é que Abraão foi um canal de influência para a sua família, tanto para seu pai, quanto para o seu sobrinho Ló. E diz a Bíblia que Deus muda Abraão geograficamente, muda Abraão espiritualmente, muda o nome de Abraão, muda o nome de Sarai, e Deus vai mudando a condição de Abraão em todos os aspectos. Deus manifesta durante a jornada de Abraão o aspecto de um Deus que opera mudanças. Então, quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, logo ele está dizendo: eu sou o Deus que opero mudanças, que faço as coisas mudarem. Mas ele não só se identifica como Deus de Abraão, mas também como sendo o Deus de Isaque. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de... E aqui Deus já está falando em um outro aspecto do seu caráter. Enquanto ele fala da sua ação mutativa, a ação de mudar, a operação de mudança, agora ele fala de Isaque como sendo o Deus que não muda, de um caráter imutável. Em Abraão, ele opera mudança, mas em Isaque ele diz: eu sou o mesmo, eu sou aquele que fui com teu pai e serei contigo. Então, para Isaque, Deus se revela, Deus comunica agora aqui um de seus atributos, que é a sua imutabilidade. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E ele está mostrando, quando fala a Isaque, que ele é o Deus que não muda. Abraão passou por mudanças, sofreu impactos, sofreu mudanças, mas Deus permanece o mesmo. Ao longo dos anos, dos tempos,
Deus aparece a Isaac e diz assim: eu sou o Deus de teu pai. Teu pai envelheceu, teu pai desfrutou das bênçãos, tudo que eu disse a ele se cumpriu, e eu estou aqui agora diante de ti para dizer: eu sou o Deus dele, eu sou do mesmo jeito, eu estou da mesma forma. Ele mudou, ele sofreu alteração com o tempo, mas eu continuo mesmo, Isaac. Eu sou o Deus de teu pai. E ele renova ali a aliança e a promessa que fez a Abraão. Então, para Isaac, Deus se revela como Deus imutável, o Deus que não sofre mudança. Ele é fiel em sua promessa. Enfim, Deus também, quando resolve comunicar-se, revelar-se, ele também diz: eu sou o Deus de Jacó. E quando ele fala do Deus de Jacó, percebam de que sempre a identidade de Deus está relacionada à experiência daquele personagem. Quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, é porque ele é o Deus que opera a mudança. Quando ele diz: eu sou o Deus de Isaac, ele é o Deus que mantém-se fiel na promessa, na aliança, ele é imutável. Mas quando ele diz que é o Deus de Jacó, aí você vai aprender com a palavra de Deus que ele aqui é o Deus dos refúgios. É por isso que o salmista, no Salmo 46, ele faz questão de falar com ênfase, ou seja, 2 vezes ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui, quando Deus apresenta-se como Deus de Jacó, ele está dizendo: eu sou aquele que garanto direção, proteção e provisão. Eu sou o Deus que dá direção, eu sou o Deus que dá proteção, e eu sou o Deus que garanto a provisão. Eu sou o Deus refúgio, eu sou o Deus que garanto refúgio para aqueles com quem eu tenho aliança. Deus é Deus de refúgio. E quando olhamos para a história de Jacó, em Gênesis 27, versículo 41 ao 45, Deus aparece como sendo refúgio para Jacó, quando ele foge de Esaú. Jacó foge porque a sua mãe ouviu Esaú dizer que quando Isaac morresse, ele iria matar Jacó, se vingando daquela cena em que Jacó tomou a sua bênção. Então, Rebeca e Isaac, sabendo disso, prepara uma fuga para Jacó. E quando Jacó sai em direção à casa de Labão, ele para no lugar que ele nem sabia o nome. Depois ele já dá um nome ali. Antes era chamada de Ai, depois ele coloca o nome de Betel. E quando ele chega ali cansado, Deus se revela a ele em um sonho. Num sonho, Jacó vê uma escada que da terra toca no céu, e os anjos subiam e desciam. E quando Jacó começa a ver aquela cena, ele diz: Deus estar aqui, eu não sabia. Na verdade, aqui é a casa de Deus. E Deus fala com ele naquela visão. Se revela a Jacó fazendo promessa: tu vais, mas tu vai voltar, e eu vou te abençoar na terra. E ali é Deus agindo como Deus de refúgio. Na hora que ele sai desesperado, sozinho, no caminho, sem bússola, sem nada, sem GPS, sem nenhuma placa indicadora, ele sai ali só pela fé, para saber, para atingir o alvo de indicação de sua mãe. Mas quando olhamos para Gênesis 31, versículo 1 ao 18, e o versículo 22 e 24, Deus aparece como refúgio de Jacó, na hora em que Labão, seu tio, decide persegui-lo. Jacó passa um grande período de tempo servindo a Labão, e quando decide voltar para sua terra, depois de casado, com seus filhos, com seu gado, Labão decide perseguir Jacó, e no caminho Deus fala com Labão dizendo: olha, tu nem fales mal nem bem a Jacó, porque eu tenho uma aliança com ele, eu tenho algo com Jacó. E ali é Deus mais uma vez aparecendo como refúgio de Jacó. Outra ocasião está em Gênesis 32, versículo 3 ao 12, quando Jacó precisou reencontrar-se
com o seu irmão Esaú e ficou sabendo que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele divide o seu povo em 2 bandos e com medo ele confessa ao Senhor: eu temo ao meu irmão, tu me disse que era para eu voltar para a minha terra e agora ele está vindo me matar e eu temo ao meu irmão, socorra a minha família. Ele clama ao Senhor e mais uma vez Deus aplaca a fúria de Esaú, introjeta no coração dele um amor de tal forma que aquele encontro que seria um encontro de desastre tornou-se um encontro fraterno, muito choro, muita lágrima, muita alegria. O que é isso? Era o Deus de Jacó mais uma vez sendo refúgio para Jacó. Em Gênesis capítulo 34 versículo 30 e o capítulo 35 versículo 5, mais uma vez Deus aparece como o Deus de Jacó, oferecendo refúgio, quando os seus 2 filhos assassina todos os homens da cidade de Siquém. Então Jacó decide fugir daquela região, e Deus, para proteger Jacó e sua família, então Deus vai e envia um pavor sobre todos os moradores vizinhos ali, para que não perseguisse Jacó. Era o Deus mais uma vez agindo como refúgio, protegendo Jacó de qualquer ameaça, perigo e extinção de sua família. Mais uma vez, e por fim agora, em Gênesis 46, versículo 1 ao 3, Deus aparece como refúgio no tempo da grande seca, no tempo da grande fome. Faltavam ainda 5 anos de fome, e agora Jacó estava sem saber o que fazer, mas quando ele pensava que não tinha mais recurso, como sobreviver, a não ser dar a sua última estratégia de sobrevivência, mandando os seus filhos buscarem alimento no Egito, ele nem sabia que Deus já tinha enviado José na frente, para garantir o Egito como refúgio dele e de sua família. Então o salmista, no Salmo 46, olhando para a história de Jacó, ele disse: não, quando Deus diz que é o Deus de Jacó, logo ele é o Deus que oferece refúgio. Então ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então quando Deus, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, ele é o Deus que opera mudanças. Quando ele diz: eu sou o Deus de Isaque, ele está dizendo: eu sou o Deus que não sofro mudanças. Mas quando ele diz assim: eu sou o Deus de Jacó, ele está dizendo: independente da situação que você esteja, eu vou ser o teu refúgio, eu vou ser a tua direção, eu vou ser o teu endereço. Corre para mim, vem para mim, porque em mim você vai encontrar proteção e provisão. Então ele é o nosso refúgio. Jacó não só viveu de refúgio em refúgio, mas ele entendeu que essa foi a forma de Deus se revelar e lhe ensinar verdades extraordinárias. Os momentos de comunicação de Deus na história de Jacó marcou a sua vida. E o último ato de refúgio de Deus, Gênesis 48, abra sua Bíblia. Gênesis 48. Jacó deixou destacar-se aqui algumas coisas que ele adquiriu no refúgio de Deus. E são estas que eu quero destacá-las aqui para você nesta noite e para nós. O que é que o crente encontra no refúgio de Deus? O que é que o crente aprende quando se refugia em Deus? Primeiro, Gênesis 48, versículo 11. Primeira lição que Deus nos dá quando confiamos nele como refúgio. E Israel disse a José: Jacó já está no Egito, já tinha sido agora aqui recepcionado pela comitiva de José no meio do caminho. Ele agora chega ao Egito e encontra o filho que ele já tinha tido por morto. E quando ele encontra José, ele diz algo extraordinário a José. Israel disse a José: eu não cuidava em ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência.
Eu não cuidava em ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então, a primeira coisa que se destaca, a primeira lição, é que aqueles que confiam no Deus de Jacó, para se refugiar nele, vai ter a sua esperança, as suas expectativas superadas. Deus vai fazer muito mais do que o que você espera. Deus não se limita ao que você crê, nem ao que você quer, nem ao que você deseja. Deus vai fazer muito mais do que o que você espera. Quem confia no Deus de Jacó terá suas expectativas superadas. Vai chegar um momento que você vai parar como Jacó e dizer assim: eu já nem pensava em ter isso e ainda vou ter mais isso. Eu nem pensava que eu ia ver o teu rosto, estou vendo os teus filhos. Que Deus é este? É isso que ele está dizendo. É isto que o meu Deus faz. Ele vai além daquilo que eu estou esperando. Ele faz muito mais do que aquilo que você espera. Deus trabalha com o além, não é só no além, mas com o além. O além é uma adição de Deus. Segundo Paulo, ele escreveu aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, capítulo 3, versículo de número 20. Veja o que foi que Paulo disse àqueles crentes, porque tem pessoas que ainda têm uma visão muito limitada de Deus, uma visão medíocre, uma visão minúscula, uma visão pobre. E Paulo, aconselhando aqueles crentes, veja como é que ele apresenta o seu Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, se já fazendo tudo já é uma grande bênção. Veja o que é que ele diz: ele não somente faz tudo, ele faz muito. Ele não somente faz muito, mas ele faz mais. Ele não somente faz tudo, muito, nem mais, mas ele faz abundante. E se abundante ainda é pouco, ele faz além. Deus vai fazer além. Se você veio se refugiar em Deus, se você tem o Deus de Jacó como seu refúgio, então levanta esta cabeça, rapaz. Deus vai fazer além. Tuas expectativas serão superadas. Deus vai fazer muito mais do que aquilo que tu esperas. O que você pensa, o que você deseja, ainda é muito pequeno diante do que Deus projetou. Isaías disse: assim como os céus são mais altos do que a terra, da mesma forma os planos, os caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus vai fazer além, Deus vai fazer além. O refúgio de Deus vai te surpreender. Deus vai fazer além daquilo que você está esperando em Deus. Que coisa! Jacó chega a dizer a José: José, deixa eu te falar um pouquinho do meu Deus. Eu não sei como é que está a tua fé aqui nesse Egito. Eu não sei como foi que tu sobreviveste aqui, mas eu vou te dizer uma coisa. O meu Deus, o Deus que eu conheci lá em Betel, o Deus que me fez promessa, o Deus que garantiu a minha sobrevivência ao longo desses anos, o Deus que permitiu que eu sofresse com a tua ausência e fosse enganado. Eu não sabia porque Deus permitiu isso. É que Ele tinha preservado, guardado um momento de surpresa para mim. Tem hora que Deus esconde os projetos dele, não é porque Deus vai contrariar você negativamente, não. Não é porque Ele vai te frustrar, não. É porque o que Ele vai fazer é tão grande
tão grande, tão grande, tão grande, que vai além do que o que você espera. Jacó guardou uma promessa que Deus fez a José. Os irmãos se enraiveceram, se encheram de ódio quando José contou o sonho. Mas a Bíblia diz que Jacó guardou aquilo no coração. Mas quando chegaram com a notícia, supostamente preparado naquele manto ali, naquela túnica rasgada, cheia de sangue, e disseram: encontramos essas vestes. Vê se tu reconhece ser do teu filho. Que dor, que decepção. Tem hora que Deus permite a gente passar uma decepção temporária. Mas se continuarmos firmes nele, confiando nele, mesmo quando a gente não entende e não compreende, mesmo quando aparentemente as coisas não estão do jeito que a gente esperava, lá na frente você vai ver que Deus tem razão em ocultar as coisas, em apagar a luz da lógica dos homens. Deus apaga, porque nós somos muito inseguros. Se Deus fosse contar, irmãos, os detalhes do que Ele iria nos dar e do que Ele quer nos dar, irmãos, a gente não vai ter estrutura para desfrutar da bênção como Deus quer que a gente desfrute. O processo do silêncio, do esconderijo de Deus, é uma forma de Deus amadurecer a pessoa, revelar quem é verdadeiro, quem é falso. Aí Deus esconde. E na hora Deus vai assim, ó. Porque aí nesse momento em que Deus apaga a luz da lógica, aí só anda quem tem fé. Porque quem anda com lógica, nessa hora corre. Quem anda pelo que vê, pelo que sente, baseado em sensação, corre. Mas quem anda com fé diz: não, Deus não mente. Deus não mente. Deus não erra. Eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu sei que eu não serei frustrado. Eu posso não entender nesse momento do processo, mas eu sei que daqui a pouco ou mais adiante Deus vai aparecer e vai acender a luz do entendimento. E quando Ele acender a luz, você vai dizer: olha, meu filho, eu nem pensava em ver a tua face mais, e já estou vendo teus filhos, meus netos. Eita Deus! Diga para a pessoa que está no seu lado: você vai ver mais do que o que você espera. Você vai ver mais do que o que você espera. Permanece firme no Deus de Jacó. Você vai ver mais do que aquilo que você espera. Você vai ver mais do que aquilo que você espera. É que Deus está preparando surpresas para você. Então deixa Deus trabalhar no escuro da tua inteligência. Deixa Deus trabalhar no oculto dele. Ele está preparando algo grande. E Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: o Deus de Jacó é o teu refúgio, mulher. O Deus de Jacó é o teu refúgio, homem. Confia nesse Deus. Aleluia. Aleluia.
Receba renovo de Deus esta noite. O Espírito Santo me diz que está descendo com renovo para vidas, para corações aflitos, desesperados, amedrontados, desequilibrados, ansiosos. Assim te diz o Senhor: eu sou o teu refúgio. Acalma a tua alma, aquieta o teu coração. Eu nunca te decepcionei. Eu não vou te frustrar. Confia tão somente na minha palavra esta noite. Eu sou o teu refúgio. O Deus que é refúgio, Ele não somente supera as nossas expectativas, como Ele contraria as nossas expectativas. Deus não somente supera, não somente faz mais do que esperávamos, mas Ele faz diferente do que esperávamos. No capítulo 48 de Gênesis, versículo de número 13 e o 14, e o versículo 17 ao 20, diz assim: e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. Pegou o mais velho, botou debaixo da mão direita, o mais novo debaixo da mão esquerda, e fez-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. José fez: hã? O que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque. Olha ele aparecendo aqui, o Deus de Jacó. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Olha ele aqui invocando o Deus que é refúgio. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Você já parou para pensar? Quantos pratos de comida Deus não já te deu? Quantas roupas você não já gastou? Quantos sapatos você não já usou? Quantos perigos, risco de morte Deus te livrou? Porque o Deus que sustenta aqui é o Deus que guarda. É o Deus da provisão. E Jacó reconhece que Deus é seu refúgio quando diz aqui. Aí você entende porque o salmista diz no Salmo 46, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque a vida de Jacó foi marcada por refúgio. Deus foi o refúgio de Jacó. Foge para lá, Deus está aqui. É perseguido aqui, Deus está ali. É uma ameaça dali, Deus aparece ali. Vem uma fome, Deus já está ali na frente. Antes que chegasse a fome, Deus já manda José. Eita Deus. Jacó nem sabia que ia vir fome. O filho dele está lá e disse: ô pai, eu sonhei com o sol e a lua se inclinando em 11 estrelas sobre mim, diante de mim. Eu sonhei também que eu ia cortar o trigo com meus irmãos, fazia os feixes, e o meu ficava em pé, os deles se inclinavam, e Jacó só aguardando. O que Deus quer dizer com isso? E Deus dizendo: Jacó, eu estou no controle da tua história, Jacó.
Jacó, quando eu não falo contigo com sonho, eu falo com teu menino, mas eu estou me revelando dentro da tua casa. A minha presença estará aqui, Jacó. Aí quando chega lá no Egito, que José traz Manassés e Efraim, coloca diante de Jacó para Jacó abençoar. Aí Jacó vai. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz diferente do que o que você espera. Nem sempre Deus faz mais. Às vezes Deus faz mais e ainda faz diferente. Deus supera a tua expectativa e contraria a tua expectativa. Às vezes você pensa que Deus vem por um caminho, Ele está vindo por outro. Mas é Deus. O fato dele não vir pelo caminho que você imagina, não significa que Ele não vem, Ele vem. Ele vem. E Deus tem caminho onde a gente só vê luta, Deus vê caminho. A Bíblia diz que Ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E tormenta e tempestade para mim é luta, mas para Deus é caminho para Ele chegar para perto de mim. Naquilo que você vê luta, Deus vê, olha, caminho de acesso. Você está dizendo, vou morrer. Deus diz, é nada, isso aí é só para eu chegar logo perto de você, porque você vai gritar, você vai gemer, e eu vou logo para lá. Eu estou permitindo a luta, porque isso vai se tornar um caminho. Aí quando os discípulos gritam no mar, vamos morrer, aí já vem Jesus sobre a tempestade que assustava ele. Jesus foi andando. Irmão, deixa Jesus andar por cima das tuas lutas, deixa as lutas aparecer. Luta na vida do crente, é estrada pavimentada para o teu Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Ele faz diferente. Deus faz diferente. Versículo 17, vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para o transpor de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não, assim não, meu pai. Porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Eu estou velho, mas não estou doido. Eu sei. Que negócio do céu. Eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Sempre que Deus está fazendo algo diferente, alguém quer se opor, quer puxar a mão. Mas não adianta não, Deus sabe, porque está botando a mão na cabeça do menor. Às vezes Deus começa a abençoar o menor, o outro, nem aí não, é para ser na cabeça do grande. Eu sei, meu filho, ele é um povo também grande, mas esse aqui é um negócio diferente. O que é estranho para você é lógico para Deus. O que é estranho para você é lógico para Deus. Tem coisas que parecem estranho aos nossos olhos, estranhas, mas é lógico. O que José não sabia, ou quando Deus contraria, Ele contraria justamente para revelar que sua sabedoria está acima de nosso entendimento. Quando Deus faz algo contrário à nossa expectativa, não é para nos frustrar, não. O contraditório de Deus não é frustratório, não. O contraditório de Deus não significa que vai frustrar a gente. Apenas Deus vai fazer algo de uma forma e pelo caminho que a gente não espera, para que a gente saiba que Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Que às vezes a gente cai na besteira de achar que vai ensinar Deus a trabalhar na vida da gente. Vai assim, Jesus, age assim. Não, se Deus fizer assim, olha, fulano, fulana, vai ser assim. Aí Deus, pá. Quem a gente pensa que é, não é.
Quem a gente pensa que não é, aí daqui a pouco começa a surgir, começa a aparecer, começa a acontecer. Porque Deus faz assim. Deus faz diferente. Eu passei uma prova devendo uma vez no armazém, quando eu estava construindo minha casa lá em Bonança. E chegou um momento que eu fiz uma dívida lá no irmão Cláudio Lins. Eu não podia pagar. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Jesus, eu tenho que pagar essa dívida, meu Deus. Aí eu ia passando na frente da casa da irmã Fia, que dirige o ciclo de oração aqui, e ela estava estendendo roupa. Ela morava perto de uma levada, assim, que tinha um lajeiro. Aí, quando eu ia passando, ela disse assim, presbítero Elmi, o senhor crê no que Deus me disse aqui agora? Eu disse, eu não sei o que é, mas eu creio. Ela disse, Deus mandou dizer que vai tirar de quem não tem para dar a quem não tem. Eu disse, oxi, vai tirar de quem não tem para dar a quem não tem. Eu não estou entendendo nada, mas foi isso que ele mandou dizer. Passou-se uma semana, chegou uma irmã, que a gente já tinha ajudado tanto elas, assim, junto com os irmãos, levado cesta básica, uma irmã necessitada. De repente, aquela irmã chegou no ensaio dos jovens, eu era o superintendente das campanhas, e ela chegou com um envelope de carta, daquela que tem até umas fitinhas verde, amarelo, desenhando a bordazinha da envelope. Disse, olha, Deus mandou lhe entregar. Aí quando eu olhei para aquela irmã, mandou me entregar, o que é que tem aqui? Eu disse, não, Deus mandou eu lhe dar. É para eu lhe dar. O senhor não orou pela causa? Que causa? Do atropelamento do meu irmão. Eu disse, orei, mas não orei para querer nada não, irmã. Eu disse, não, mas quando Deus me deu a vitória, Ele disse, coloque isso aí e leve para o meu servo. E eu fiquei com tanta dó, que eu disse assim, Deus mandou? Ela disse, mandou. Eu disse, então pronto, já que a senhora me deu, já cumpriu. Eu devolvo a senhora. Eu sabia da situação dela, eu fiquei constrangido. Aí ela olhou para mim e disse, se fosse para o senhor me devolver, Deus não ia fazer essa palhaçada não. Eu disse, oxi. E ela falou assim mesmo, com essas palavras, se fosse para o senhor me devolver, Deus não ia fazer essa palhaçada não. Aí eu disse, olhe, aí foi quando eu lembrei da promessa lá que Deus, o irmão Filho, disse de tirar de quem não tem para dar quem não tem. 2 que não tinha ali. Aí eu falei, eita. Então, Deus me deu uma palavra a semana passada. Se eu abrir aqui, estiver o que eu estou pensando, eu vou entender que foi Deus. Olha, irmão, até para abençoar tem crente que é atribuloso para receber a bênção. Aí quando eu abri, tinha lá o valor exato da minha dívida no irmão Cláudio Lins. Irmãos, Deus anda por caminhos que você não espera. Deus está chegando aí por caminhos que você nem imagina. Às vezes você pensa que é fantasma e não é fantasma, é Ele mesmo. É Ele que está se aproximando, é Ele que está chegando, é Ele que está agindo nesta causa. Você pode não entender o caminho, mas é Ele que está agindo. E por que Ele age assim? Para mostrar que Ele sabe mais do que você. E que Ele sabe mais do que os teus inimigos. Porque até teus inimigos ficam esperando aquele caminho para tentar interferir. Aí Deus vem por caminhos que ele nem imagina. Acabe disse, ele profetiza a seca e corre para os palácios para se refugiar. Vai, Obadia, procura Elias em todos os palácios. Aí Obadia diz, não teve reino que o meu Senhor não mandou a tua procura. Aí Elias disse, no reino, eu estava lá em Querite, rapaz, e depois fui para a casa de uma viúva pobre. Deus sempre trabalha por caminhos que os nossos inimigos nem esperam, nem imaginam. Tem pessoas que pensam que você está no lugar, Deus está levando você para outro lugar. Tem pessoas que pensam que vai te achar ali, Deus vai dizer, Ele estará aqui. Era para ele estar ali, era para ele estar assim, era para ele estar ali na tua lógica, na minha é aqui, ó. Aqui. Na minha é aqui. É na casa da viúva pobre no Ribeiro de Querite. Deus contraria para revelar sua sabedoria.
E Deus contraria para frustrar os planos do inimigo. Porque enquanto Deus te faz promessa, o diabo prepara estratégias. Mas sabe o que é que Deus diz quando Ele faz promessa ao crente? Isaías 41, versículo 11. Estou chegando no final já aqui. Isaías 41 e 11. Aleluia. Aleluia. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Veja por que é que Deus age assim, para confundir o inimigo, para envergonhar alguém, de vai morrer. Daqui a pouco o crente aparece cantando, olha eu aqui. Alguém disse, acabou. Daqui a pouco o crente aparece com experiência, contando as experiências do calabouço. Porque tem crente que quer vitória, irmão, que parece que não é conquistada, é esmola. Ele quer as coisas tão fáceis sem sofrer. Não, querido. O Deus do refúgio é o Deus que dá vitória, mas o crente paga um preço. Paga o preço. Às vezes o preço é o silêncio de Deus, a ação misteriosa de Deus. Salomão disse no capítulo 11 de Eclesiastes, assim como tu não sabe o caminho do vento, e tu também não sabe como se forma o osso no ventre da que está grávida, tu também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Tem hora que Deus oculta, irmãos. A gente não sabe de nada. Como é que Deus está fazendo? Mas Ele está fazendo, não está fazendo. Não quero nem saber como Ele está fazendo. O importante é que Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Não quero saber como é que Deus está fazendo. Eu quero saber que Ele está fazendo. Ele oculta a forma. Mas os resultados, Ele disse a Pedro, o que eu não faço, não sabe tu agora. Mas depois tu vai saber. Tu vai saber depois. Às vezes, no momento da operação, fica tudo escuro. Deixa eu concluir, Gênesis 48, versículo 22. Última lição do Deus de Jacó, apresentada nesse texto. O Deus que é refúgio. Gênesis 48, versículo 22. E eu tenho dado a ti, é Jacó dizendo a José, e eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Você já parou para pensar nesse texto aqui? Aonde é que está o registro dessa batalha aqui de Jacó? Onde é que a Bíblia diz que Jacó lutou contra os amorreus e tomou um pedaço de terra? Aonde? Você já pesquisou isso aqui? Existem conquistas na nossa vida que são frutos de experiências e de lutas secretas de outras pessoas. Você entendeu? Tem coisa que você vai desfrutar porque alguém lutou secretamente para tu ganhar. Ninguém nunca viu Jacó lutando contra Amorreu, mas nesse dia aqui ele disse assim, olha meu filho, eu tive uma briguinha lá atrás. Eu briguei contra os Amorreu, ganhei um pedaço de terra e a terra é tua. Aí José já tinha tanta coisa, e ele disse, e é mais do que eu dei a teus irmãos. Deus não se cansa de abençoar quem faz a vontade dele. E tem bênçãos no refúgio de Deus, que são coisas que você nunca imaginou e nunca esperou. Deus não somente supera a tua expectativa, como Ele faz coisas que você nunca imaginou. Vitórias de batalhas secretas de outras pessoas. Você está pensando o quê? Quando eu estava lendo isso aqui e meditando, à noite, Deus me disse, a seara é fruto de batalhas secretas de outras pessoas que já partiram,
que oraram, mas eu resolvi entregar a esta geração. Você está diante de uma bênção que outros lutaram lá atrás e choraram diante de Deus. E Deus fez promessa a pessoas que você nem imaginou. E Deus disse, eu vou levantar, eu vou fazer. E hoje a gente está provando de coisas que a gente nunca imaginou. Foi lutas de outras pessoas, batalhas de outros que sofreram, almas que gemeram, que clamaram, Senhor, até quando tu vai deixar essas coisas acontecerem? E Deus está dizendo, eu vou, lá na frente eu vou dar essa terra. Eu vou pegar a terra dos amorreus e vou dar para José. Ele nem sabia que José estava vivo, mas Deus estava guardando José. Existe conquista, amado, que não faz parte do teu esforço, da tua luta. É bênçãos que outros foi quem lutaram, outros foi quem sofreram, para a gente desfrutar. Então desfruta das promessas de Deus, das bênçãos que outros choraram, clamaram, pediram, e hoje você está aqui para desfrutar dessa liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus na dimensão que você está servindo hoje, com liberdade, com alegria. Sirva a Deus desta forma, porque o refúgio do Deus de Jacó é refúgio de surpresas de Deus. Deus abençoe.